Eu quero mostrar aqui para os irmãos, isso aqui, ó. Walter, pega bem isso aqui, ó. Isso aqui é uma rosinha de plástico. E tem aqui um convite escrito nesse papel. Está dizendo assim, olha, rosa ungida, né? E tem uns dizeres assim: deixe no lugar mais alto da tua casa. Então você vai levar isso aqui para casa. Você vai deixar no lugar mais alto da casa, para que todos possam ver a rosa. E o que vai acontecer? Qual é a proposta disso aqui? Se estiver algum mal, né? Se tem um mal na tua casa, o que vai acontecer com esse mal? Olha lá. Esse mal vai deixar de agir, ele vai ficar grudado nessa rosa aqui, ó. Aí você vai levar na sexta-feira forte a rosa com o mal junto. Então você vai levar o mal juntinho com você até a igreja. Porque ele vai ficar grudado nessa rosa. Agora eu faço uma pergunta para você. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem. Então o que é o mediador? O mediador é o que me faz a mediação, me liga a Deus e traz Deus até mim. Então não existe outra forma de eu me chegar a Deus, se não é através do verdadeiro mediador que é Jesus Cristo. E Deus não vem a mim através de outro mediador. Ele vem a mim através de Jesus Cristo. Então, isso aqui não faz nenhuma mediação entre Deus e os homens. Isso aqui não tem nenhum pouquinho de poder de Deus que vai fazer um demônio ficar grudado aqui. Pensa comigo. Tem um demônio na tua casa. Primeira coisa, sempre na casa da pessoa tem um demônio. É o que mais se fala. Sempre na casa da pessoa tem um demônio. Aí você vai pôr lá, o demônio vai grudar aqui, ó. Isso aqui se torna uma coisa intermediária. Não tem um pouquinho de Deus aqui. Não tem nenhuma unção nisso aqui, ó. Agora a pessoa vai pegar isso e acreditar. Ela tem um acesso direto a Deus. Jesus abriu o caminho. Ele é o nosso intermediário. Então a pessoa cega, que não conhece o Evangelho, que não confia no que Cristo fez na cruz, ela vai acreditar nisso, meus irmãos. E ela desconhece a grandeza do sacrifício perfeito de Jesus Cristo realizado na cruz. Isso é Evangelho, isso aqui não é Evangelho. Isso aqui é que nem um feitiçozinho, uma macumbinha, né? Que nem quando nós éramos da Igreja Católica que levamos para casa as coisas benzidas. Hoje são ungidos. Então isso aqui, quem põe fé e acredita numa coisa, não conhece Deus. Não descobriu o Evangelho ainda. Infelizmente, ele é um religioso. Mas não conhece a grandeza da obra da cruz. Fala assim, amém. Então vamos para a palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Vamos ler versículos 43 até 45. Mateus, capítulo 12, versículos 43 até 45. Eu vou ler. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Agora presta atenção. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Acontecerá a quem? A esta geração perversa. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra que é a verdade, Senhor. E esse texto tem posto tanto medo naqueles que se dizem ser crentes, naqueles que se dizem ser teus filhos. Medo, Senhor.
porque eles não têm entendimento da tua palavra. Assim, vem abrir o nosso entendimento. Eu quero orar por aquelas pessoas que na internet nos assistem. E pedir que o Senhor venha abrir o entendimento delas, também o nosso entendimento. Eu me submeto ao teu Espírito, Senhor. Não confio na carne, mas confio na voz, na unção, na manifestação do teu Espírito que abre o nosso entendimento e nos revela a verdade. Nesta fé, Senhor, nós oramos crendo, em nome de Jesus. Fale assim, amém. Eu estava discorrendo os canais da televisão e parei ali num pregador, né? Não vou condenar a pessoa, não nem falar de que igreja é, porque não convém. Ele estava fazendo um grande convite para todo mundo ir na igreja dele, porque naquela sexta-feira ele ia fazer a oração forte, iria libertar todo mundo. E aparece aqueles pequenos vídeos do culto que ele faz, e num desses vídeos estava lá: sai tranca-rua, sai pombagira, sai demônio disso, sai demônio daquilo. E aquela igreja lotada, um monte de crente, que eu acho que é crente. Todos eles sendo crentes, gente com a Bíblia na mão, que diz que aceitou Jesus Cristo, e que conhece Jesus Cristo, tudo com a mão na cabeça. Eu falo isso sempre aqui, você já está treinado nisso. Eu estou pregando mais para quem está na internet. Aquele monte de gente que é crente, que diz que conhece Jesus Cristo, que Jesus Cristo é poderoso, com a mão na cabeça, tirando o mal de si mesmo, pondo a mão para trás. Uns fazem assim no corpo, como se fosse um passe para sair algum mal deles. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Olha, eu vou te ler aqui a palavra de Deus, que é a verdade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pode um crente de verdade, um cristão verdadeiro ficar possuído por demônios? Porque a gente vê o povo de Deus com medo de macumba, medo de demônio. Eles gostam desses cultos supersticiosos. E concorre, todos eles ficam fazendo assim a mão para trás, como se tivesse algo habitando dentro dele, que é um demônio. E eles precisam de libertação, mas eles são crentes, estão dentro de uma igreja evangélica. Pode um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro ficar possuído por um demônio? Então ele fala assim: quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Olha, o demônio ele é tão insuportável, ele não suporta nem ele mesmo, então ele precisa encontrar repouso. Então ele sai do homem e não acha um lugar para repousar. Então ele lembra da casa onde ele saiu e fala: olha, eu vou voltar para minha casa. E chega lá, a casa está limpinha. Aí ele vai, leva outros 7 demônios piores que ele. Mas ele está falando isso aqui de crente. Ele está falando isso aqui de pessoas salvas, que conhecem Jesus Cristo, ou de quem não tem nada a ver com o Evangelho? Ele está falando isso para pessoas que nasceram de novo, que são salvas, que receberam Jesus como único e suficiente Salvador? Ou está falando isso de uma geração perversa que está rejeitando a fé nele e desprezando ele? Então a pergunta é a mesma: pode um crente verdadeiro ficar possuído por um demônio? Então tem que começar te explicando o que é um crente verdadeiro, né? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 1. Porque eu tenho que saber essas coisas. Se eu vivo pela fé, sou um cristão, eu tenho que conhecer. Eu não posso ser uma pessoa amedrontada, achar que um demônio vai entrar em mim, eu que nasci de novo. Não é. Como é que eu posso admitir? Só se eu estiver numa grande ignorância da palavra de Deus. Então, João 1. Vamos ver, versículo 12 em diante, diz assim:
Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? De quem ele está falando? Do Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, o que aconteceu? O que aconteceu quando uma pessoa recebeu Jesus como Salvador? Que ela creu nele de todo o coração. Que ela recebeu a revelação de Jesus Cristo e ela entregou o coração para ele. Recebeu ele como o único e suficiente Salvador. O que aconteceu com uma pessoa assim? O que acontece com a vida dela? Olha o que a palavra diz. Deu-lhes o poder de serem feitos. Feitos por quem? Por Deus. Filhos de Deus. Então, uma pessoa que recebeu Jesus assim, Deus deu um poder a ela, dela ser feita. Ela não se fez. Ela não fez nenhuma obra para que isso acontecesse. Deus deu-lhe o poder para que fosse feito. O próprio Deus derrama um poder sobre essa pessoa e Deus faz com que ela seja feita. Ela seja feita um filho de Deus. Agora continua a leitura. Olha lá, agora ele vai falar sobre o novo nascimento, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. O que ele está dizendo? Que não é um nascimento entre o contato de um homem e uma mulher e nasce uma criança. Não é esse nascimento da vontade da carne. Então eles estão dizendo que essas pessoas que foram feitas filhas de Deus, não é um nascimento comum da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas essas pessoas nasceram de quem? Nasceram de Deus. Então é um nascimento do alto. Um nascimento de Deus. Olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aquela pessoa que recebe Jesus de verdade, veja bem, hoje em dia as igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Elas foram lá para alguém passar um óleo na carteira, para elas arrumarem emprego, porque prometeram que se elas fossem, isso ia acontecer. O empresário foi lá porque ele está no vermelho, então ele foi lá participar de uma reunião para sair do vermelho. Mas ele nunca teve um encontro com Jesus Cristo. O outro foi lá para melhorar financeiramente, melhorar a vida financeira dele, porque prometeram isso para ele. Mas às vezes ele foi lá e nunca teve um encontro com Jesus Cristo. Ele nem sabe o que é nascer de novo. Então tem igreja cheia de pessoas hoje que nunca nasceram de novo, não nasceram do alto. Eles não sabem o que é o evangelho, o que é uma vida nova por dentro. Eles foram lá porque fizeram uma oferta, uma proposta. Vem aqui que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. Prometeram um monte de mudanças, coisas que eles querem que aconteçam. Mas nunca nasceram do alto, nasceram de novo. Nunca. Então aquele que crê em Jesus Cristo de verdade, que teve revelação de Jesus Cristo, que o recebeu no seu coração, na sua vida, Deus deu-lhe um poder de ser feito filho de Deus. Ele não nasceu da vontade da carne do homem, ele nasceu, é um nascimento de Deus. Deus gerou nele uma nova vida. Um filho foi gerado dentro do coração desta pessoa que creu e recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Outra coisa, aí mesmo em João, no capítulo 3, vamos ler aquilo sobre o novo nascimento. Tenho que ler isso, não tem como não ler. Nicodemos visita Jesus, capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura se reencarnar?
voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que no nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, que é nascido do homem, da vontade do homem, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, é Espírito. Então, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, entrega a vida para ela de verdade, por crer no Salvador, o poder de Deus vem sobre esta pessoa e ela é nascida, gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ela e gera dentro dela um novo homem, um espírito novo. Essa pessoa passa a ser filha de Deus por nascimento, porque ela é nascida do Espírito. O Espírito gerou um filho de Deus ali, neste ato de crer e receber Jesus como único e suficiente Salvador. Agora, isso não é pouca coisa, isso não é uma coisa pequena. Ser feito filho de Deus é uma coisa gigantesca, e só Deus faz isso. Nenhum homem, nenhuma religião, ninguém pode. Eu não posso fazer isso por você, nem por mim mesmo. Mas Deus, quando a pessoa crê de verdade, ela nasce por dentro, nasce do alto, passa a ser um filho de Deus. Quem não passou por esse processo de novo nascimento não é um cristão verdadeiro. Ele pode gostar de vir na igreja, gostar de alguns cânticos. Ele pode ser até um dizimista. Ele pode ter amizade com as pessoas da igreja. Mas ainda ele não nasceu de novo, não aconteceu isso dentro dele. Ele pode estar interessado em que Deus faça alguma coisa para ele. Ele pode até fazer uma campanha da prosperidade para Deus melhorar e até dar uma grande oferta como desafio. Mas pode ter nunca nascido de novo. Ele pode se emocionar com uma música na igreja até chorar. Mas não nasceu de novo. A coisa não é viva dentro dele, ele não nasceu do alto. Então, verdadeiro é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Assim como um dia, o anjo falou para Maria, Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que há de nascer em ti será chamado Filho do Altíssimo, esse mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, quando eu criei em Jesus Cristo de verdade. Ele nos gerou no Espírito, lá dentro, é mesmo nascidos de Deus. Esse é verdadeiro. O nascido de Deus tem os olhos espirituais abertos. Ele tem sede pela verdade. Ele não é aquela pessoa que só anda atrás de Deus por interesse. Ele tem um interesse maior, ele tem sede da verdade, sede da palavra de Deus. E ele pode até ficar algum tempo debaixo da lei, mas lá dentro dele uma coisa começa a se revolver, uma inquietação, uma insatisfação. Ele vai entrar em crise até ouvir a palavra da verdade e se libertar, porque ele é nascido de Deus. Ele ama a Bíblia. Ele não vem só na igreja porque a família dele vem na igreja para cumprir um ritualzinho. Não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele está vivo. Ele tem sede da palavra de Deus, tem sede de Deus. Ele não está assim, Deus me dá isso, me dá. Não, Senhor, eu preciso conhecer-te mais. Ele tem uma atração profunda por Deus, de verdade, mesmo que ele seja cheio de falha e de erros, e fale muito, mas lá dentro dele tem sede da verdade. É comer a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro. Vocês estão entendendo? E o que mais aconteceu para esse? Para esse que foi feito filho de Deus pelo poder de Deus, que é nascido de novo, que vai
entrar no reino de Deus, que vê o reino de Deus, que não nasceu da carne, mas nasceu do Espírito. O que acontece para uma pessoa assim? Então vamos lá, Efésios capítulo 1. Eu vou te ler as escrituras, isso aqui é verdade. Então, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Leia com atenção isso. Eu gostaria de ler desde o versículo 3, mas eu leio muito isso aqui com você. Mas o 13 e 14, em quem também vós, Paulo está falando isso aos Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Ele fala assim, o evangelho da vossa salvação. Não tem nada a ver com judaísmo, com lei. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Tendo nele também crido. O que aconteceu quando eu criei no evangelho? O centro do evangelho é Jesus Cristo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, naquele dia que eu ouvi o evangelho da verdade, eu criei em Jesus Cristo, nasci de novo, fui feito filho de Deus, Deus vem e me sela com seu Espírito, põe o Espírito Santo dentro de mim, agora eu sou propriedade dele. Selo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Selo com o Espírito Santo é como uma escritura da casa própria. Você comprou uma casa, foi no cartório, fez a escritura, registrou a escritura, é a prova de que a casa é tua. Então, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é a prova que eu sou de Deus. É a escritura de Deus que diz, este é meu filho, este é meu. Ninguém toca mais nele, nem demônio, nem nada. É meu filho, está selado, está escriturado. Acredita nisso ou não? Agora, como alguém que é selado com o Espírito Santo pode se achar que é uma casa vazia? O crente verdadeiro nunca vai ser uma casa vazia. Ele é casa cheia. Cheia pelo Espírito de Deus. É selado com o Espírito de Deus. Todo filho de Deus tem o Espírito habitando dentro dele. Dando glória, não dando glória. Falando ralabaxúria, não falando ralabaxúria. Ele tem o Espírito habitando dentro dele porque ele é selado com o Espírito. O Espírito é a escritura de Deus dizendo, esse filho é meu. Acredita nisso? Isso é evangelho. Isso é o evangelho que é o poder de Deus. Então o crente não é um casa vazia. Vazio de nada. Aí um demônio sai, limpou a casa, vem outro demônio, deixa eu ir lá, sexta-feira levar a Rosinha porque é o mal. Não, isso não é evangelho, gente. Isso é o que põe medo, escraviza as pessoas, não mostra o poder de Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo. O crente não é casa vazia, ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Você nasceu de novo. Você tem Deus habitando em você, quer você sinta, quer não sinta. O problema é que as pessoas confundem Espírito. Eles acham que a pessoa do Espírito Santo é uma sensação no corpo. Então eles acham que o Espírito Santo é assim, ó, passou um calafrio em mim. Ô glória! Aí senti um calor. Ô glória! Tem um fogo queimando nesse lugar. Né? É fogo. Ô glória! Eles acham que o Espírito Santo é isso. E um dos símbolos do Espírito Santo é uma pomba. Pomba faz barulho. Pomba é uma ave agressiva. Você nem percebe a pomba, ela vem, calmo. Isso mostra que o Espírito Santo é calmo, tranquilo. Vocês estão entendendo ou não? As pessoas pensam que o Espírito Santo é sensação, é sentir coisa, é gritar, é rodar, é bater pé, é canela de fogo. Elas ficam assim embriagadas por esse engano. O Espírito Santo é uma pessoa inteligente, que se comunica com você com inteligência. Ele não é alguém que te descontrola, faz você virar um atrapalhado, parece cachorro correndo atrás do rabo, assim, ó. Você já viu na igreja, assim, ó? Só falta abrir a boca. O Espírito Santo não anula a tua personalidade, não é alguém que vem sobre você e fica doido, assim, ó, batendo a cabeça no chão. Não, o Espírito Santo não é isso.
Todos que foram cheios do Espírito Santo foram homens inteligentes, falaram bem, pregaram a verdade, centralizaram Cristo. Não vi nunca Paulo rodando, batendo cabeça, achando que era Espírito Santo. Nunca. O Espírito Santo não é uma emoção, não é fogo, não é calor, não é arrepio. Não é nada disso, ele é uma pessoa. E ele habita dentro daquele que crê de verdade. Do Filho. O Filho de Deus de verdade. O crente não é casa vazia. Imagina essa gente que não enxerga isso. Coitados. Eles estão oprimidos, amargurados. Eles não entendem a própria alma deles. Eles não entendem o mundo emocional doente que todos nós temos. Então eles sentem uma angústia. É o demônio da angústia. Eu tenho um demônio da angústia em mim. A Bíblia nunca falou que existe demônio de angústia. Mas a gente fala que a angústia é um sentimento da alma caída, é demônio. Coitado dessas pessoas que acham, eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço campanha, eu faço voto, eu subo no monte, eu desço, mas o diabo pode entrar em mim. Não, o crente verdadeiro não é casa vazia. Vou ler de novo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que mais o Espírito Santo é? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o que é o penhor? Ele é uma garantia da nossa herança, de que Deus cumpre na nossa vida tudo que Ele falou. Antigamente a Caixa Econômica, a pessoa está precisando de dinheiro, levava uma joia na Caixa Econômica, penhorava lá, pegava o dinheiro, quando ia, devolvia o dinheiro, pegava a joia de volta. Senão a Caixa Econômica vendia e não perderia aquele dinheiro que havia sido emprestado. Então o Espírito Santo é a joia que Deus penhorou no nosso coração, selo, a garantia de que Ele cumpre em nós tudo aquilo que está na palavra dEle. Você entende isso ou não? Então o crente não é casa vazia. Ele é casa cheia, cheia do Espírito de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, volta. Tenho que ler essas coisas para vocês, não é possível. Então Gálatas capítulo 4, 4 a 6 de novo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora presta atenção. E porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o que? O Espírito de seu Filho que clamava Pai. Agora, isso é com você, de sorte que já não és escravo. Você não é escravo. O crente verdadeiro não é escravo. Porém, filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, porque eu me tornei um filho, enviou Deus ao meu coração o Espírito do seu Filho. Eu posso chegar diante de Deus e falar: Abba, Pai, Deus é meu Pai. Você entende isso? Olha como é grande isso. De sorte que você já não é escravo. Então presta atenção. Quem é um demônio para vir e tentar entrar dentro de um filho de Deus que tem um Espírito habitando dentro dele? Não é nada. Pega o Novo Testamento e leia ele inteiro. Veja se tem algum versículo que fala que tinha um irmão crente verdadeiro que o demônio entrou nele. Vê se alguns dos apóstolos ficaram endemoniados. Vê se tem alguma referência de um crente verdadeiro ficar possuído por um demônio. Não tem uma. Não tem uma. Nós somos casa cheia do Espírito de Deus. Acredita nisso ou não? Então vou ler de novo. Versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Olha que coisa grande.
De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, eu também sou herdeiro por Deus. Todos nós somos herdeiros de todas as riquezas de Deus. As riquezas de Deus não estão aqui na terra, são celestiais. Existem coisas fantásticas na eternidade. Nós não somos mais escravos. Então como é que pode um crente que se descrente pôr a mão na cabeça, fazer aquela cara assim? E ficar assaz dele? Olha, ele não entende nada disso que nós estamos falando. Ele nunca aprendeu isso. Talvez leu, mas está com entendimento, tem um véu na cabeça dele. E ele está achando, como é que pode viver feliz alguém que crê assim? Que vai ficar possuído por um demônio que toda semana tem que ir num culto de libertação para expulsar o mal dele. Vive oprimido, vive amargurado, vive escravizado, não tem paz, não tem nem certeza da salvação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Isso aqui já li umas 1000 vezes para vocês, mas 1001. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha que verdade poderosa. Paulo está fazendo uma pergunta para uma igreja que tinha todos os dons, mas não tinha consciência de que o Espírito habitava neles. Olha lá o que ele diz, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Habita em vós? Vocês não sabem que vocês são santuário? O que é o santuário de Deus? Nós somos o templo de Deus, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus mora. Igreja não é 4 paredes e um telhado. Não adianta eu construir templos gigantescos de cimento e tal, nos dias de hoje. Não, o templo de Deus hoje não é material, é espiritual, é no espírito do homem. Então Paulo fala, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Agora presta atenção. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é quem? Olha na tua Bíblia, que sois vós, que é você. O santuário de Deus, que é você, é sagrado. Sagrado para quem? Sagrado para Deus. Então, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você, Deus vê você sagrado para Ele. Olha como você é importante. Então, crente não é casa vazia, ele é santuário de Deus. Geralmente, quando a gente fala no Espírito Santo, a gente quer, sabe o que a gente quer? A gente quer ver uma coisa sobrenatural, que descontrola tudo. Foi criado isso na nossa cabeça. Foi criado assim que ele vai fazer alguma... Vou ver um fogo azul, um relâmpago caindo. Foi posto isso na nossa cabeça. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, Isabel, quando ela foi visitar Maria, que também estava grávida. João Batista já pulou no ventre dela, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista foi. João Batista nunca falou em línguas estranhas. Falou? Nunca. Não fez nada de loucura. O que ele fez? Ele pregou a mensagem do arrependimento. Olha, se arrependa, mude a mentalidade, porque chegou até vocês o reino de Deus. Jesus disse, olha, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Nem Abraão, Isaac, Jacó, Davi foi maior do que João Batista. João Batista nunca fez um milagre. E foi maior. Cheio do Espírito Santo. Agora ele pegou uma mensagem que abria o coração das pessoas para prepará-las para ver o Messias e crer nele. O que abriu o caminho. Vocês estão entendendo? Foi o maior. Cheio do Espírito Santo. Eu penso que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que se tornou sóbrio. Entendeu a palavra, prega a palavra, expressa Jesus. É sóbrio. Entende? Está cheio do poder de Deus
E não precisa, oh glória, não precisa. Então, meu irmão, presta atenção. Ele está dentro de nós agora. Você acredita nisso? Eu não sei se você teve revelação disso. O Espírito Santo está dentro de todo aquele que nasceu de novo, ocupou o espaço. Ele está trabalhando, nos aperfeiçoando, abrindo o nosso entendimento. Mexendo na nossa alma complicada, na nossa cabeça complicada, na nossa natureza caída, que é terrível. É Ele, Jesus disse, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas vos ensinará todas as coisas. Ele é o mestre por excelência. É Ele que abre os olhos para que a gente veja a verdade. Jesus Cristo disse, Ele me glorificará. Então o Espírito Santo é alguém que passa desapercebido. Porque Ele sempre aponta tudo para Jesus, para glorificar Jesus. Tudo que Ele faz na igreja é direcionar para Jesus ser glorificado. Ele sempre está meio oculto, mesmo assim trabalhando. Ele glorifica Jesus. Então tudo aquilo que centraliza o homem, exalta o homem, e todo mundo endeusa o homem, não é o Espírito Santo, é a religião. É a religião. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que é você é o quê? Sagrado. Sagrado. Vai para o capítulo 6 de 1 Coríntios, onde nós estamos. Ele fala no versículo 19. Capítulo 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual vocês tendes da parte de Deus, e vocês não são de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está onde? Que está em vós. Então onde está o Espírito Santo? Em vós. O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então preste atenção. Você está com sede de Deus? Você pensa que é você que produziu essa sede? Não. Você continua, você vem para a igreja, você medita, quer crescer, está entendendo a verdade. Não pense que você é bonzinho, um pouquinho melhor, e que você que está produzindo isso. Não. Ele que está em nós, é que vai abrindo os nossos olhos, é que nos dá sede, é que nos impulsiona a ter comunhão uns com os outros. É que nos atrai para a palavra. Parece que é você que está fazendo isso, mas aquele que habita dentro de nós está trabalhando, nos atraindo, nos fazendo ser crentes. É Ele que nos torna crentes e sustenta-nos como crentes. Se Ele sai de nós um minuto, você nega tudo, faz tudo errado em um minuto. Com Ele em nós já erramos, imagine sem Ele. Deus nos salvou, o Espírito que está dentro de nós agora sustenta essa salvação na nossa vida até o fim. Até o fim. Nada provém de nós. Não existe virtude em nós. Não existe a boa obra que eu me tornei merecedor. Não, tudo vem de Deus. Nós não somos merecedores de nada. É pela graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos lá. Versículos, desde o versículo 14, ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que união do crente com o incrédulo? Então, crente e incrédulo vai ser difícil. Vai ser difícil. Não adianta. Vai ser difícil. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Nós somos o quê?
santuário do Deus vivente. É o que nós somos. Entende isso? Olha o tempo do verbo presente. Somos. Já somos. Então eu não estou buscando um Espírito Santo num culto especial. Eu já encontrei, ele habita dentro do coração de todo aquele que acredita. Então como crente pode ser casa vazia? Agora, quando eu entendo essas coisas, eu vejo a verdade que é por revelação. Quando eu entendo o que é ser um filho de Deus, o que é o Evangelho, o que é o Espírito habitando em mim. Então, todas as prisões, todos os medos são destruídos. Todas as superstições religiosas, de macumba, de rosourada, essas coisas, tudo isso é aniquilado, porque você descobre a verdade. O grande, o poderoso está dentro de mim. Como é que eu posso crer numa coisinha dessa aqui? E acreditar que o mal vai grudar aqui e vai me libertar? Vocês entendem isso ou não? Então o crente não é casa vazia. Imagine esse que se acha casa vazia ouvindo isso. E Deus revelando a grandeza do que Jesus já fez por ele. Aí ele vai romper com esse cativeiro religioso. Aí quando ele for na corrente da libertação, ele fala assim: eu já fui liberto, não preciso mais pôr a mão na cabeça, não preciso tomar banho de óleo, não preciso andar em corredor de sal, não preciso de nada dessas coisas. Estou liberto pela obra da cruz. Ele vai crer nisso, ele muda da noite para o dia. Ele rompe, toda mentira do diabo é posta por terra, não tem mais poder sobre a vida dele. Agora imagine aquele que não crê. Ele vive com medo do demônio, do diabo, é supersticioso, tem medo de tudo, tem medo de tudo. Ele só não faz assim quando sai de casa porque ele não faz mais assim. Mas é capaz de pegar a Rosinha e fazer assim. Você entende ou não? Então grande é aquele que habita em você. Você é um filho, acorda. Você é um filho de Deus, acorda para a grandeza do que é ser um filho de Deus. Vamos para uma oração de Paulo, lá em Efésios 3, a segunda oração dele. Volta lá para Efésios. Capítulo 3 de Efésios. Versículo 14. Efésios 3, 14. Paulo está fazendo a segunda oração pelos Efésios. E ele fala assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, pensa bem. Um homem com experiência de terceiro céu que viu Jesus. O coração dele pesa pela igreja. O ministério dele é o ministério do Evangelho da graça de Deus. Ele se envolve com as pessoas. Ele nem sabe que essa carta que ele está escrevendo iria compor a palavra de Deus. Ele nem sabe disso. Mas ele sabe da grandeza de que os Efésios precisam entender. Aí ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Diante do Pai ele vai orar. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E o que Paulo pedia? Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo lá no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então o que Paulo está pedindo? Que Deus concedesse que eles fossem fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior, aonde ele habita. E que mais? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então, meu irmão, você pode pegar um pouco de querosene e jogar numa madeira ali. Mas se você não pôr fogo, aquilo ali, ainda que seja inflamável, ele vai secando, não vai dar em nada. Se você riscar um palito de fósforo e jogar, não faz assim, ó. Né? Sim ou não? Querosene até demora um pouco mais. Então assim a fé, assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. A
fé acende, é o palito de fósforo que cai ali. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Como eu vou sair daqui hoje? Eu creio, acredita ou não? Pela fé. A fé acende a coisa. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. A religião acabou. No começo ninguém te entende, vem até contra você. Você insiste porque descobriu. Até que as pessoas vejam assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Vou sair de casa, ó Deus, manda teu anjo, esteja comigo. Sai de casa, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Yeah? Você acredita nisso? E quando você se irrita, o maior não saiu de dentro de você, porque ele sabe que a tua natureza se irrita. Quando você acorda com aquele bafo de onça, o maior está no outro nível, ele não saiu de você por causa do bafo de onça. A mulher saiu do lado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E se você, quando soltou um palavrão, o maior não deixou você soltar. Você só falou caramba, só isso. Ele não saiu de dentro de você. Por quê? Porque ele conhece a nossa natureza caída, deficiente. Ele sabe que nós somos defeituosos todos os dias, que nós nos irritamos, que a gente às vezes fala alto, que a gente às vezes perde a paciência, né? Ele sabe, mas a grandeza do que Cristo fez na cruz, nos justificando, é tão grande. Eu não vou orar como Davi. Não retira de mim o teu Espírito, Senhor. Não, eu não vou orar. Porque Davi está debaixo da lei. O Espírito veio para ficar para sempre, habitando dentro de mim. Não vai sair porque eu me irritei. O maior nunca vai sair de dentro de mim. Sabe por quê? Porque não é por merecimento que ele está em mim. Ele está em mim porque Jesus morreu na cruz, foi glorificado e me deu de graça a promessa de Deus. Está em mim, quem prova que não está? Aí vem aquele, eu não oro em língua, não tenho Espírito Santo. Mentira, onde está escrito que quem não ora em língua não tem Espírito Santo? Mostra aqui na palavra de Deus. João Batista nunca orou em línguas e foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado nas águas, saiu do Rio Jordão, abriu o céu. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Nunca orou em línguas e foi batizado com o Espírito Santo. Isso é uma verdade que eu estou te dizendo. Grande, muito grande, que tira as pessoas da escravidão. Então aquele que é grande está dentro de nós. Então Paulo orava. Senhor, fortaleça lá no interior dele, com poder. Eles precisam ver, entender. Pelo teu Espírito. Assim vai habitar Cristo. Ele fala que o Espírito está em nós. E depois fala que Cristo vai habitar no nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Então assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé, acredite. Acredite, é pela fé, acreditando que a coisa acontece na minha vida. Não é só acreditar que eu vou ter vitória ali, vitória. Não, a maior vitória é saber que o grande, poderoso está dentro de mim. Aceita essa palavra ou não? Então vamos lá agora para procurar lá em João, né? Eu estou em Pedro, nunca vou achar. Então, capítulo 4 de João. 1 de João, desculpe, 1 de João, capítulo 4. Ele diz assim, filhinhos, 1 de João 4:4. Vamos ler desde do primeiro versículo, que é importante. Ele fala assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus. Então não tem que acreditar em qualquer manifestação. Não tem que dar crédito a qualquer espírito. Eu tenho que provar o espírito se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora.
Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E aí ele diz, filhinhos, vós sois de Deus. Presta atenção. De quem nós somos? De Deus. E tendes vencido os falsos profetas. Olha, os filhinhos de Deus vencem os falsos profetas. Qual a razão? Aí ele fala, porque maior é aquele que está em vós, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então o maior do que aquele que está no mundo, que é o diabo e os seus demônios, o maior está em nós do que aquele que está no mundo. Então o maior habita em nós vamos vencer os falsos profetas. O maior que está dentro de nós não nos deixará ser enganado pela aparência, não nos deixará ser enganado pela religiosidade, não nos deixará ser enganado pelos falsos profetas. Nós vamos vencer os falsos profetas. Por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você acredita nisso? Então, volta lá para onde começamos, Mateus 12. Que medo é esse? Um povo que se diz cristão com medo de demônio, medo de macumba, medo, acuado, toda hora tomando um passe evangélico, e na semana seguinte ele tem que ir de novo, que o mal voltou. Versículo 43 de Mateus 12, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, voltando. A encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração, o quê? Perverso. O crente não é geração perversa, ele é geração bendita. O que está acontecendo nesse capítulo 12? Jesus expulsou o demônio, e a liderança religiosa falou assim, eles expulsam o demônio pelo maioral, Beelzebul, o maioral dos demônios. Então Jesus explicou que ele fazia isso pelo Espírito de Deus. E disse que essa geração que era contra ele, que rejeitava ele, era uma geração perversa. E essa geração perversa aconteceria isso. Mas o crente, o salvo, não é geração perversa. Ele é geração bendita, ele é filho, herdeiro de Deus. Nunca vai ficar possuído por um demônio. O que Tiago disse? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resista ao diabo. Quem é que foge do crente? E o diabo fugirá de vós. O diabo foge do crente verdadeiro. Você acredita nisso? Então vamos ficar em pé e vamos terminar. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Vamos lá, Rodrigo.